Você já acordou com o peso do dia antes mesmo de ele começar? Como se amanhã trouxesse não apenas luz, mas também tudo aquilo que ainda precisa ser resolvido, enfrentado, suportado, como se o silêncio do amanhecer fosse apenas uma pausa antes do barulho voltar com força total. Muitos de nós conhecemos esse sentimento, e talvez você esteja exatamente assim agora. Há algo que os séculos não conseguiram apagar. Uma coleção de palavras escrita por pastores, guerreiros, reis e homens quebrantados que encontraram em Deus a única âncora verdadeira para a alma. Estamos falando dos Salmos, não como poesia de museu, mas como pão fresco para quem acorda com fome de sentido. Não como texto antigo, mas como voz viva que ainda ressoa em cada coração que se dispõe a ouvir. Antes de você sair para o seu dia, antes de checar o celular, antes do primeiro café, existe uma janela de tempo sagrada. Não porque você precisa cumprir uma obrigação religiosa, mas porque a sua alma, antes de enfrentar o mundo, precisa ser sustentada por algo maior do que ela mesma. E os Salmos foram escritos exatamente para isso, para o momento em que o ser humano, sozinho diante de Deus, precisa encontrar direção. O Salmo 5 começa com uma palavra que poucos pronunciam no mundo moderno: súplica. Davi diz: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, considera o meu gemido. Repare bem nisso. Antes de pedir qualquer coisa específica, antes de apresentar sua lista de necessidades, Davi simplesmente pede que Deus ouça, que Deus considere, que Deus se incline na direção da voz humana que clama na aurora. Esse é um princípio que a vida moderna esqueceu. Vivemos em uma cultura que valoriza a solução imediata, a resposta rápida, o resultado visível, mas a vida espiritual não funciona assim. Ela funciona como raízes, invisíveis, silenciosas, lentas, que vão fundo antes de sustentar qualquer coisa que apareça na superfície. E é de manhã, nessa hora quieta, que as raízes crescem com mais força. Hernandes Dias Lopes, pastor e teólogo brasileiro de vasta produção bíblica, uma vez disse algo que ficou gravado em muitos corações: que a oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda quem ora. Isso é profundo. Porque quando você abre os Salmos antes de começar o dia, você não está apenas pedindo que Deus mude o que está ao seu redor. Você está se colocando em posição de ser transformado por dentro, que é onde toda mudança verdadeira começa. O Salmo 23 talvez seja o mais conhecido de todos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essas palavras foram escritas por um homem que passou anos cuidando de ovelhas, que conhecia a brutalidade dos campos abertos, que havia enfrentado ursos e leões com suas próprias mãos. Davi não escreveu esse salmo em um dia tranquilo. Ele escreveu depois de aprender na prática dura da vida que Deus realmente conduz, que Deus realmente provê, que Deus realmente restaura a alma. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Observe a palavra, faz. Não sugere, não convida de longe. Ele faz. Porque Deus sabe que a alma humana, entregue a si mesma, não descansa. Ela continua correndo, preocupando, planejando, temendo. E é por isso que a prática de começar o dia com os Salmos não é um ritual vazio. É uma forma concreta de dizer ao seu coração agitado: você tem um pastor, você não está sozinho, você pode descansar. Há outro salmo que poucos leem de manhã e que talvez seja o mais necessário. O Salmo 90, escrito por Moisés, o único salmo atribuído a ele, começa com estas palavras: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Moisés escreveu isso depois de décadas liderando um povo difícil, depois de ver gerações inteiras nascerem e morrerem no deserto. Ele havia aprendido a medida do tempo, havia aprendido a fragilidade humana e havia aprendido que somente Deus permanece. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Essa oração de Moisés é uma das mais densas de toda a Bíblia. Ela não pede prosperidade, não pede milagres visíveis, não pede libertação das dificuldades. Ela pede sabedoria para enxergar o valor de cada dia, para não desperdiçar o tempo que Deus nos dá, para não acordar tarde demais para o que realmente importa. Essa é a oração de um homem maduro, que aprendeu com o deserto o que a prosperidade nunca ensinaria. John MacArthur, pastor e expositor bíblico norte-americano, conhecido pela profundidade de seu ensino,
Afirma que a meditação nas Escrituras pela manhã não é uma técnica de bem-estar espiritual, é uma disciplina de guerra, porque o dia que começa sem a palavra é um dia que começa desarmado. E o crente que vai para o campo do mundo, sem ter primeiro se alimentado da verdade de Deus, vai mal equipado para tudo que o aguarda lá fora. Não é exagero. É realidade espiritual confirmada pela experiência de gerações de fiéis. O Salmo 1 fala do homem bem-aventurado e descreve seu segredo com uma só palavra: meditação. Na sua lei, medita de dia e de noite. Meditar não é apenas ler, é mastigar, é deixar a palavra descer devagar, como se cada frase precisasse de tempo para abrir. É voltar ao mesmo versículo 3, 4, 5 vezes, até que ele não seja apenas informação na mente, mas convicção no coração. É isso que transforma leitores em discípulos, e discípulos em homens e mulheres de caráter genuíno. Há pessoas que abrem os salmos todos os dias e não mudam, e há pessoas que abrem os salmos uma única vez, e são completamente diferentes depois. A diferença não está no texto, está na postura interior de quem lê. Está em chegar ao texto como quem chega a uma fonte com sede real, não como quem cumpre uma tarefa de rotina. Está em dizer, como o salmista: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa sede é o ponto de partida de toda transformação genuína. O Salmo 46 diz algo que o barulho do mundo não deixa a gente ouvir: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existe uma instrução ali, uma ação concreta que precede o conhecimento de Deus. O silêncio. Não o silêncio como ausência de som, mas o silêncio como presença plena. Como quando você para de lutar e começa a confiar. Como quando você para de tentar resolver tudo e começa a reconhecer que há alguém maior que está resolvendo o que você não consegue ver. Começar o dia com os salmos é uma prática simples, mas de consequências profundas. Não precisa ser longo. Não precisa ser com caderno, caneta e uma hora inteira reservada. Pode ser apenas um salmo. Pode ser apenas 3 versículos. Pode ser apenas uma frase que você carrega com você durante o dia, como uma semente plantada de manhã que vai crescendo enquanto você vive. O que importa não é a quantidade, é a qualidade da atenção que você traz ao encontro com a palavra. Você pode escolher começar hoje com o Salmo 143, onde Davi diz: faze-me ouvir a tua graça de manhã, porque em ti confio. Ou com o Salmo 19, que declara: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou com o Salmo 63, escrito no deserto: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ardentemente. Cada um desses textos é uma porta, e cada porta leva ao mesmo lugar. A presença de Deus, que é o único lugar onde a alma humana encontra o que realmente precisa. A verdade é que o dia vai ser difícil de qualquer forma. Vai ter desafio, vai ter pressão, vai ter algo que vai testar a sua paciência, a sua fé, a sua esperança. Isso não é pessimismo, é a realidade da vida neste mundo caído. Mas há uma diferença enorme entre enfrentar esse dia com a palavra dentro de você e enfrentá-lo completamente vazio. Há uma diferença entre ir ao campo, já tendo bebido na fonte, e ir com sede desde o primeiro passo da manhã. Os salmos foram escritos em deserto, em caverna, em guerra, em exílio, em alegria, em gratidão e em angústia. Foram escritos em todas as estações possíveis da vida humana. É por isso que eles nunca ficam velhos. É por isso que eles ainda falam, porque as circunstâncias mudam, mas a alma humana continua sendo a mesma, com as mesmas perguntas, os mesmos medos, as mesmas aspirações profundas. E Deus, que inspirou cada um desses textos, ainda responde com a mesma fidelidade de sempre. A prática de ler os salmos de manhã não é uma promessa de que o dia vai ser fácil. É uma promessa de que você não vai atravessá-lo sozinho. É o reconhecimento de que existe uma fonte que nunca seca, uma luz que nenhuma escuridão apaga, uma presença que nenhuma circunstância afasta. É a decisão diária de ancorar a sua alma antes de lançar ao mar. E quem ancora antes de partir, chega diferente ao outro lado. Então, antes de começar o seu dia, abra os salmos. Não como obrigação, não como rotina vazia. Abra como quem abre uma carta de alguém que te ama e que conhece tudo o que você está atravessando. Deixe que as palavras entrem devagar. Deixe que elas falem ao que está mais fundo em você.
e confie que aquele que as inspirou há milhares de anos ainda está presente agora, nesta manhã, neste momento exato, contigo. Se este vídeo tocou o seu coração de alguma forma, eu gostaria de te pedir algo muito simples. Deixa aqui nos comentários o seu nome e de onde você está assistindo, sua cidade ou seu estado. Queremos orar por você e pela sua família. E se você tiver alguém próximo passando por uma dificuldade, um familiar, um amigo, alguém que você carrega no coração, deixa o nome dessa pessoa também. Vamos interceder juntos, porque não estamos aqui apenas para produzir conteúdo, mas para caminhar junto com você na fé. Se este vídeo foi útil para você, deixa o seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Se inscreva no canal para acompanhar tudo o que publicamos aqui e ativa o sininho das notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Que Deus te abençoe, te guarde e te sustente em cada dia que ainda está por vir.